dentro do que a gente acredita enquanto religião, pelo menos da forma como eu aprendi até hoje, a forma como você... As pessoas que mais estão... Isso extrapola a religião. Você sempre vai estar muito preparado para falar sobre um assunto quando você passa por ele. Então, quem é a pessoa mais adequada para falar, por exemplo, sobre uma empresa quebrada? Quem quebrou, né? Porque é muito simples a pessoa chegar ali e falar assim, eu vou te dar aqui as técnicas para que você não quebre a empresa, ou então técnicas para que você possa dar a volta por cima. A pessoa nunca abriu sequer um CNPJ. Então, a pessoa precisa ter propriedade sobre o assunto para que ela possa pegar e falar. Então, me coloquei mal no início da pergunta, da colocação, no sentido disso, isso foge da questão da religião. Mas, em cima do que você falou, eu até já me esqueci da pergunta anterior. Você perguntou sobre ansiedade, pois sobre... depois eu falo sobre isso. Ninguém melhor para falar sobre problemas relacionados à terapia de quem está com problemas com terapia. Concordo plenamente. Sim, a sociedade está doente, né? O mundo está doente. Mas as pessoas doentes do jeito que estão, elas estão preparadas para ser terapeutas de outras pessoas? Você acha que o terapeuta precisa ser iluminado? Não sei. Você acha que o médico é iluminado? Acho que não, mas ele não deveria ser bem resolvido? E as pessoas... Você acha que o médico é bem resolvido? O advogado é bem resolvido? Não, a pergunta seria, elas são bem resolvidas o suficiente para que elas possam entrar dentro da... Precisa ser bem resolvido? Eu sou mal resolvido. Né? Você é bem resolvido? Totalmente resolvido, total. A gente está aqui em evolução. A gente está aqui para se resolver. Então, se você parte do princípio que dois seres humanos sentam, um precisa ser ouvido, e aquele que precisa ser ouvido está numa depressão muito grande. O marido não ouve, acha que é frescura. A filha não ouve, acha que é frescura. Os vizinhos acham que aquela pessoa é maluca. E uma pessoa chamada terapeuta se disponibiliza a ouvir aquela pessoa durante 1 hora, a implementar técnicas onde só nessa conversa, aquela pessoa, no primeiro ato de falar, ela já está tendo o efeito terapêutico, porque falar é terapêutico. Falar de forma livre gera a organização da ideia. Então isso também é terapêutico. As técnicas da escola de heróis passam para as pessoas, por exemplo, técnicas para lidar com a ansiedade, que é terapêutico, que eu posso até falar aqui para os ouvintes, que são técnicas muito simples de ansiedade, para poder você trabalhar a respiração, que também é terapêutico. Então, a gente parte do princípio que a pessoa tem que ter 5 anos de faculdade, mas aí eu pergunto para qualquer pessoa que está aqui ouvindo, 5 anos de faculdade fizeram você se tornar o profissional que você é? Eu sou psicólogo. Eu fiz 5 anos de faculdade. Depois de toda essa história, eu resolvi estudar junto com a minha esposa psicologia. Eu diria que é menos de 1% da nossa bagagem do que a gente trabalha. É uma bagagem teórica que parou nos anos 60, 70, na teoria, e que de forma prática, a faculdade de psicologia, assim como outras faculdades, deixam muito a desejar. Eu fiz 3 faculdades, Direito, Marketing e Psicologia. As 3 deixaram muito a desejar de forma prática. E a parte teórica, extremamente positiva, mas a parte prática é o que determina um profissional. A parte prática é o que faz a pessoa se sentir útil. E o que você vê? Você vê advogados sendo jogados no mercado, contadores e psicólogos extremamente inseguros. Pessoas onde o mercado de trabalho está de um lado e muitas vezes a academia está de outro lado. E eu não estou falando contra a universidade, eu estou falando que não é só a universidade. Então, quando a gente parte do princípio, né, que uma pessoa precisa estar muito bem resolvida para poder ajudar outra pessoa, a gente está esquecendo da questão humana, que é como a terapia se desenvolve. A terapia se desenvolve através de um processo que o próprio Freud falava, que era o processo de transferência. Então, numa conversa onde você tem empatia pela pessoa e a pessoa consegue olhar para você e transferir para você os seus sentimentos, as suas emoções e as suas questões, automaticamente ela está saindo do problema interno que ela está vivendo com o marido, ou com a perda de um ente querido,
ou uma questão profissional, e ela está vendo sobre uma nova perspectiva a mesma questão. Então, só o fato de você sair do problema e gerar uma outra perspectiva, isso já é terapêutico. O papo é terapêutico, as técnicas são terapêuticas. Então, assim, a gente nunca vai saber quem realmente está pronto, porque quando a gente opera, a gente não pede um passaporte, não pede um certificado, muito menos a especialização no médico. A gente confia. Quando a gente entra no avião, eu não vejo a carta do piloto, né? A licença para ele pilotar. A gente confia. E na terapia é a mesma coisa. Então eu sou a favor de que qualquer ser humano pode ser um terapeuta. Desde que, em primeiro lugar, ele passe a credibilidade daquela questão. Em segundo lugar, que ele tenha uma boa formação, que ele tenha uma boa técnica para poder lidar com questões ali adversas. E em terceiro lugar, que ele tenha empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é respeitar a dor do outro. A gente tem esse conceito, né? A empatia é se colocar no lugar do outro. Não é impossível. Você nunca se coloca no lugar do outro porque você não sabe a dor do outro. O outro está vivendo a depressão. Você pode ter vivido uma depressão, mas ele não é igual ao do outro. O outro está vivendo uma separação. Você pode ter vivido uma separação, mas não é igual à separação do outro. Agora, a empatia é o respeito pela dor do outro. O respeito da decisão do outro. O terapeuta, ele não faz mágica, ele não tem pó de pirlim-pim-pim. Eu sempre falo que o nosso objetivo como terapeuta é mostrar um mapa e entregar uma lupa na mão do cliente. Ele toma a decisão. E aí eu falo uma coisa pela minha experiência própria, que grande parte de pessoas de alta performance que eu atendo trabalham loucamente para não olhar para suas próprias questões. Quando eu faço uma sessão e eu falo como é que está a questão com a sua mãe, não vamos tocar nesse assunto, vamos adiante. Quando eu faço uma sessão e eu mostro assim, cara, olha só, todo esse padrão de comportamento vem da questão do seu pai. Você está se matando, é isso que você quer? Você quer olhar para o seu pai? Você quer escrever uma carta para o seu pai? Você quer falar com o seu pai? Vamos falar de outro assunto? Eu respeito, porque cada um sabe o tamanho da sua dor.